Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, né, eu sou a professora Bianca, professora de Sociologia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este novo semestre de aula, né? Todos agora já no segundo ano. Então, no segundo ano, nós vamos iniciar o conteúdo de Sociologia com o conceito de cultura, tá? Nós vamos trabalhar cultura e ideologia, mas nós vamos iniciar primeiramente tentando entender o que é cultura, tá? E aí eu trouxe alguns significados aqui para vocês. Primeiro, de acordo com Norbert Elias, que é um sociólogo, ele utiliza, né, ele vai dizer que o termo cultur, né, atribui cultura ao significado de cultura e vai dizer que cultura foi utilizado até o princípio do século XX na Alemanha para se referir aos aspectos não materiais de uma sociedade. Que aspectos são esses não materiais? É justamente aspectos que são intelectuais, artísticos, religiosos, são manifestações. Não é algo, por exemplo, palpável, numa linguagem mais simples para vocês, né, e exemplificada, do que é uma cultura que nós vamos ver já mais na frente, que seria imaterial, né? Então, aquilo imaterial, aspectos não materiais ou imaterial são aspectos não palpáveis, aspectos que são de manifestações de um povo, seja manifestações artísticas, religiosas, culturais, alimentares, certo? E em oposição a este sentido de cultura, né, que vem de cultura, nós temos um outro significado também que pode ser atribuído ao que pode ser designado de cultura, que é o termo civilization. Civilization, civilization, né, francês, que alude aos aspectos materiais. Então, por exemplo, utensílios, ferramentas, máquinas. Existem vários utensílios que são considerados cultura, né, de um povo. Aí nós temos, por exemplo, os povos indígenas, que utilizam vários instrumentos ali que para eles são considerados cultura. Então, no caso material, que é algo palpável, que é material, é algo que eu posso pegar, é algo que eu posso tocar, uma linguagem mais simples e geral para vocês. Então, partindo desses dois significados, eu posso dizer que eu tenho cultura tanto material quanto imaterial, certo, galerinha? E aí nós temos também alguns olhares sobre o conceito de cultura que já estão, digamos assim, meio defasados no campo da ciência, mas que é importante a gente conhecer, que vez ou outra podemos nos deparar com eles. Então, nós temos alguns pensamentos no campo aí, né, do determinismo, que são linhas de pensamento teórica, que vai dizer o seguinte: o determinismo biológico e geográfico. O biológico vai determinar que as culturas elas são diferentes, né? Ou seja, que as diferenças culturais entre os seres humanos são explicadas com base em características herdadas, físicas, biológicas. Então, assim, as sociedades elas seriam diferentes porque seus membros possuiriam características biológicas o quê? Distintas. Então, se eu tenho a cor do cabelo preto e o outro, né, tem a cor do cabelo preto, segundo o determinismo biológico, nós poderíamos ser da mesma cultura por termos semelhanças físicas, tá? Biológicas. E aí nós temos também um outro tipo de determinismo, que é o geográfico, em que as características geográficas, espaciais, são tomadas como modelo para explicar as diferenças entre seres humanos, diferenças culturais. Então, se eu moro em São Luís e a minha amiga ou amigo mora na mesma, digamos assim, na mesma região, né? Ou vamos simplificar, no mesmo bairro que eu. Então, pelo determinismo geográfico, nós teríamos características semelhantes por sermos da mesma localidade. Então, o cuidado que nós devemos ter com esses determinismos ao analisar uma cultura é justamente o seguinte: não podemos conceber que
que as culturas como um todo, primeiramente, nós não temos uma cultura, nós temos as culturas. Então, nós não podemos conceber que existem ou existe só uma cultura, existem várias culturas. Logo, cada pessoa, né, mesmo que, por exemplo, mora em uma mesma região, pode ser, e acontece muito, que tenham culturas diferentes, não necessariamente culturas iguais, como o determinismo geográfico afirma. Pessoas que são semelhantes, como, por exemplo, os asiáticos, né? Muita gente fala que os asiáticos são todos iguais. Não é verdade, tá? Quem é coreano é diferente de quem é japonês e assim por diante. Não só por morar em países diferentes, mas porque tem culturas diferentes, apesar das características biológicas serem muito parecidas. Então, deu para entender? Vamos lá. E aí, voltando aqui para a cultura material e imaterial, vou focar aqui com vocês que a cultura material, né? Vocês já podem registrar aí, caso queiram, que é formada por conjuntos de bens culturais de uma sociedade que são tangíveis, né? Como ferramentas, construções, alimentos, já falei para vocês. E aí nós temos aí material, que são as manifestações como um todo, tá? Tem aqui no slide para vocês, bem detalhado o que é cultura material. Então, quando nós falamos em cultura, nós temos que ter um cuidado também com o etnocentrismo, além dos determinismos, que são teorias que tentam explicar as culturas por um viés ali muito limitado, nós temos também o etnocentrismo, que já é uma visão de mundo. Não seria uma teoria, mas uma visão de mundo que nós, no senso comum, temos muitas vezes. Então, visão de mundo que é característica de quem considera a sua própria cultura ou grupo étnico mais importante que os demais, ou seja, superiores. Então, essa visão de mundo ela é preconceituosa, porque a gente não consegue sair do nosso olhar cultural para tentar se relacionar com o outro, por achar que o outro não tem nada a me oferecer por eu ser de uma cultura que considero superior. Então, o que deve haver e o que a antropologia, a sociologia nos ensinam é o relativismo cultural. Nós temos que relativizar as culturas. O que significa isso, professora? É justamente possuirmos ou determos, estarmos dotados de uma postura pela qual cada manifestação cultural é legítima. Legítima no sentido de que todas têm as suas verdades, todas têm as suas importâncias no meio social, certo? Então, eu não posso estudar uma determinada cultura, ou me relacionar com ela, vinculada, enquanto eu estiver impregnada nos meus pensamentos, as minhas pré-noções, os meus pré-juízos, pré-julgamentos. Eu preciso me desvincular desses pré-julgamentos para poder entender a cultura do outro. E isso significa relativizar, certo? Então, nós temos que entender estas noções do que é, como eu falei para vocês, cultura material e imaterial, para entender que existem vários aspectos da cultura, vários elementos, para depois nós entendermos o que é ideologia. Então, por hoje é só, galerinha. Espero que tenham gostado da aula de hoje, certo? Nos vemos na próxima semana, já falando sobre ideologia, porque a ideologia ela está vinculada com o conceito de cultura também, certo? Tchau, tchau.